Futuro servidor público, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre alguns temas de redação que já caíram em concursos públicos organizados pela banca IDCAP. Então, se você vai fazer concurso público e essa é a sua banca, fica nesse vídeo, porque eu vou te mostrar como geralmente o IDCAP organiza ali o tema da redação, a proposta de redação, para que você construa o seu texto. Então, eu vou mostrar aqui alguns temas que estão disponíveis na minha plataforma de correção. Essa plataforma fica disponível apenas para alunos do curso que tem correção, que é o método Luana Soares, o MLS. Então, se você quiser ter acesso a essa plataforma juntamente com a plataforma de aulas, em que eu trabalho ali texto dissertativo argumentativo, tem e-book de modelo de redação, todo um material completo para te ajudar a garantir nota no seu concurso público. Se ele exigir redação, texto dissertativo argumentativo 30 linhas, clica nesse link aqui abaixo, tá? Então, essa aqui é a minha plataforma de correção. Eu não faço correções avulsas, isoladas, porque todo o processo de correção é a respeito do método que eu criei. Então, tudo que eu vou analisar é o que eu ensino ao longo das aulas. Então, uso de citação, uso de lei, conectivos, uma boa solução. Então, tudo é pensado para essa metodologia que tem muito resultado. Eu tenho 2 alunos nota máxima na redação da FGV. Inclusive, eu leio a redação de um desses alunos aqui no canal. Depois você pesquisa aí. Já se inscreve também, que aqui a gente fala muito de redação para concursos públicos, não só para a banca IDCAP, mas muitas outras bancas de concurso público no Brasil. Tem vídeo sobre Consulplan, sobre Selecom, Sebrasp, enfim, tem muito conteúdo para quem quer se tornar servidor público e sabe que a redação é decisiva. Vamos lá, parar de enrolação, vamos para a plataforma. Vou trabalhar com vocês hoje 2 temas que já caíram. Vou ler os temas com vocês, fazer uma análise desses temas e trazer o que vocês poderiam colocar na redação de vocês. Vamos começar com esse tema aqui. A gente tem nos textos motivadores aqui a proposta de redação. A gente tem o texto 1. Quais esportes já foram proibidos para as mulheres nas Olimpíadas? Lembrando que esse tema de redação, a redação caiu no concurso da Prefeitura Municipal de Serra, no Espírito Santo, em 2024. Então, é um tema bem recente dessa banca. Então, a gente tem o seguinte texto. Os Jogos Olímpicos surgiram em Atenas, na Grécia Antiga, por volta de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Embora tivesse por objetivo homenagear os deuses gregos e promover a integração entre os povos, o evento era restrito aos homens. As mulheres não podiam sequer assistir aos Jogos. A única exceção era a sacerdotisa de Deméter, do templo da deusa Ceres, que tinha entre suas obrigações de ofício assistir às provas. Foi a primeira de uma extensa lista de restrições impostas às mulheres no esporte, principalmente nas grandes competições. Após o fim das Olimpíadas Antigas, em 393 d.C., os Jogos voltariam a ocorrer somente 1503 anos depois, quando o francês Barão de Coubertin, não sei se é assim que fala, se alguém aí souber o nome dele, coloca aí a pronúncia nos comentários, iniciou as Olimpíadas Modernas em 1896. Embora já pudessem assistir às competições nessa nova era, as mulheres foram proibidas de participar porque a sociedade considerava que não tinham um preparo físico adequado. É indecente ver mulheres torcendo-se no exercício físico do esporte, costumava dizer o Barão. Na época, alegava-se que o corpo feminino servia apenas para a maternidade e não para competições esportivas. Obviamente, como toda conquista feminina ao longo da história, houve manifestação e luta. Como forma de protesto ao veto, a atleta grega Stamati Reviti correu o percurso da maratona, uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas, no dia seguinte à corrida oficial dos homens, para mostrar que mulheres também podiam participar dos Jogos Olímpicos. Em 1900, nas Olimpíadas de Paris, as mulheres foram autorizadas a competir nas modalidades do golfe e do tênis, mas sem direito à medalha. Elas recebiam apenas um certificado de participação. A inclusão de mulheres em mais modalidades foi acontecendo de maneira gradual, mas somente em 1928, nos Jogos de Amsterdã, é que elas puderam participar de provas de atletismo, tido historicamente como principal esporte olímpico. O vôlei foi o primeiro esporte coletivo que as mulheres tiveram direito de disputar nos Jogos Olímpicos, a partir de 1964, em Tóquio. Já o basquete feminino só iria estrear 12 anos depois, nas Olimpíadas de Montreal, em 1976. Outros esportes tidos como masculinos, como o futebol e o judô, só passaram a fazer parte do programa olímpico feminino a partir dos anos 1980. A primeira edição olímpica 100% igualitária
em modalidades aconteceu somente em 2012, quando o boxe feminino estreou nos Jogos de Londres. Essa também foi a primeira edição em que todos os países que participaram das Olimpíadas tiveram ao menos uma mulher em suas delegações. Após mais de uma década da igualdade em modalidades, veio outro marco. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos têm igualdade de gênero e número de participantes. Metade dos mais de 10 mil atletas classificados para Paris são mulheres. E aí é um texto adaptado do site Terra. Gente, o próprio texto já traz o posicionamento que a banca quer ver. Então, é um texto que ele mostra que por muito tempo as mulheres não podiam participar de esportes e que as mulheres têm ocupado esse espaço ao longo do tempo. Então, é um texto que já mostra que há uma desigualdade em relação à participação feminina. Então, percebam como a própria banca já está dando a linha discursiva do que tem que ser defendido. Então, eu não vou contra a banca, né? Eu quero a nota daquele concurso. Então, toda a minha construção argumentativa se baseia no texto motivador. Obviamente, eu não posso retirar informações daqui e jogar no meu texto. Eu não vou ficar trazendo essas informações históricas no meu texto, porque o próprio texto motivador, ele já traz isso. Então, ele tá dando já o norte. Ele tá dando a direção do que vai ser defendido. Então, eu não vou copiar trechos, porque pode ser considerado plágio. Mas existem outros repertórios que a gente pode utilizar. E eu já vou falar sobre eles. Já no texto 2, a gente tem várias mulheres e aquilo que elas conquistaram no campo do esporte. Então, a gente tem ali a imagem da Florence e fala: Florence, conhecida como Flojô, estabeleceu recordes mundiais nos 100 metros e 200 metros rasos em 1988, que ainda não foram superados. Aí tem ali a Nádia, ginástica artística. Em 1976, aos 14 anos, a Nádia tornou-se a primeira ginasta na história olímpica a receber a pontuação perfeita de 10. Feito que ela repetiu 7 vezes durante os Jogos Olímpicos de Montreal. Aí tem a Daiane dos Santos, que é ginasta, e fala: apesar de não ter medalha olímpica no currículo, Daiane dos Santos é a campeã mundial da ginástica artística brasileira. Em parceria com seu treinador, criou 2 movimentos que levam seu nome, o duplo twist carpado e o duplo twist esticado. E ali tem a Marta e Formiga do futebol, as jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol. Marta e Formiga são grandes destaques na modalidade. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Marta foi a primeira jogadora a marcar gols em 5 jogos consecutivos e Formiga a primeira jogadora a participar de 7 Olimpíadas. Então, esse texto reforça ainda mais a visão do primeiro texto, essa ideia de que as mulheres têm capacidade de se inserirem no esporte, porque lembra que no texto anterior tinha a fala do Barão ali que falava que as mulheres não tinham corpo, uma certa predisposição para o esporte. Já esse segundo texto aqui, que une imagem e texto, linguagem verbal e não verbal, a gente já vê essa representatividade feminina e essa conquista feminina, principalmente nas Olimpíadas. Aí também tem um infográfico no texto 3, que a gente tem uma mulher, ali o símbolo das Olimpíadas, e a gente tem um gráfico que mostra a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos de acordo com o tempo, né? Então, a gente tem lá no topo desse gráfico 1896, que não havia participação feminina, e agora a gente olha para 2024, Paris, 50% são mulheres. Então, houve um crescimento em relação à participação feminina nos Jogos Olímpicos. Porém, gente, como a gente viu nos textos motivadores, isso ainda está muito distante de ser efetivamente uma política, né, de participação feminina, uma representatividade efetiva. Ainda é necessário discutir a participação das mulheres no esporte, e é esse o caminho que a banca quer que você construa. Então, como comando de redação, a banca coloca: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita, empregando a norma culta da língua portuguesa, com extensão de 15 e 25 linhas sobre o tema participação feminina nos Jogos Olímpicos através da história, desafios e conquistas. Elabore seu texto, pautando em argumentos, redija de forma coesa e coerente com o tipo de textual solicitado. Então, é necessário construir parágrafos aqui, como eu falei, uma linha discursiva em defesa das mulheres, em defesa da participação das mulheres no esporte. O que você poderia colocar no seu texto? Constituição Federal, que garante o princípio da igualdade. Então, mostrar que as mulheres participarem de esportes é uma maneira também de efetivar a Constituição, que garante o princípio da igualdade. Uma outra possibilidade é utilizar a Chimamanda Adichie, que ela vai dizer que a cultura está sempre em transformação. Então, se na nossa cultura ainda há essa ideia de rejeitar a mulher no esporte, ou da mulher ser masculinizada no esporte, a cultura pode ser transformada. Conforme Chimamanda Adichie, a cultura está sempre em transformação. Então, não é porque, por exemplo, conforme infográfico, né, na década aliás,
em 1896 não havia participação feminina, que isso precisa permanecer. A cultura está em transformação, então é uma ótima citação. E outras autoras também que vão discutir o papel da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, como Simone de Beauvoir, Angela Davis. A Chimamanda Adichie também é uma autora que fala muito do papel da mulher. Então, são autoras que a gente pode utilizar. Professora, não gosto muito dessas autoras. Não interessa. Por quê? Quem vai ler o seu texto, que é uma banca, eles gostam de autores que têm uma produção acadêmica ou autores e autoras que tiveram um reconhecimento mundial. Então, por exemplo, Nelson Mandela, que é um autor que a gente sempre usa quando vai falar de educação. Ele não é um autor que publicou centenas de livros, ele não tem uma carreira acadêmica, mas a contribuição e o legado histórico que ele deixou faz com que ele seja uma pessoa que é uma referência. Então, a gente usa na redação. O próprio Steve Jobs. Apesar dele ter sido um homem muito polêmico, quando a gente olha para a narrativa da vida dele, né, um homem muito polêmico, ele realmente transformou o mundo da internet, da tecnologia, né, com a criação da Apple. Então, por exemplo, Steve Jobs, Tecnologia Move o Mundo, é uma citação muito potente, embora ele também não seja um autor acadêmico, ele nem fez faculdade, pelo que eu me lembro no filme, né? Então, às vezes o autor não tem uma produção acadêmica, mas ele deixa um legado para a humanidade. E a gente pode colocar na redação. Então, minha recomendação, Constituição Federal, todos iguais perante a lei, ou a Chimamanda Adichie, ou essas autoras que eu citei. Então, são repertórios que a gente poderia colocar na redação. Lembrando, não é sobre a sua opinião, não é o que você particularmente acha, mas o discurso que vai estar alinhado à banca. Vamos dar uma olhadinha em um outro tema que também já caiu no IDCAP, que envolve o eixo temático meio ambiente, tá? Que é sustentabilidade, o desafio para as próximas décadas e seus impactos. Esse tema envolve aí o eixo temático meio ambiente. Então, o tema anterior envolvia esporte e agora a gente tem um eixo temático que envolve meio ambiente. Esse tema de redação caiu no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Gente, lembrando que a banca ela vai colocar no seu edital se o tema tem relação com o cargo ou se o tema ele é livre. Quando o tema, entre aspas, é livre, ou seja, não tem relação com o cargo, ela pode cobrar o que ela quiser. Saúde, educação, tecnologia, cidadania, arte, cultura. Agora, quando ela define que tem relação com o cargo, então, por exemplo, um concurso de professor, provavelmente o tema tem relação com a educação, tá? Então, a proposta é: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema sustentabilidade, o desafio das próximas décadas e seus impactos, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente com os argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Gente, primeiro aspecto é: o tema não é meio ambiente. Eu digo isso porque eu recebi redação de alguns alunos na plataforma de correção, quando eles selecionaram esse tema aqui, e muita gente fica falando de meio ambiente. Percebam, o meio ambiente é o eixo temático. Então, digamos assim, é uma grande mala. O que tem dentro da mala são os temas. Então, sustentabilidade é um tema, educação ambiental é um tema, poluição hídrica é um tema, queimadas é um tema. Então, tudo isso é dentro dessa bagagem grande que é meio ambiente. Eu não posso fazer uma redação sobre meio ambiente, porque o tema envolve sustentabilidade, que é justamente pensar a perspectiva do meio ambiente, sociedade e seres humanos. Como utilizar o meio ambiente de uma maneira que não fique, de alguma maneira, que não, destruindo o meio ambiente, né? Que não coloque o meio ambiente num espaço em que ele seja degradado. Isso é basicamente a sustentabilidade, é pensar de forma mais social a respeito de como a gente utiliza o meio ambiente, como a gente preserva o meio ambiente. Então, o tema é sustentabilidade. Então, isso precisa aparecer no seu texto. Não adianta fazer um texto sobre meio ambiente, porque isso é muito amplo, tá? Então, o texto 1 apresenta um artigo da Constituição Federal, e aí fala: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Professora, a Constituição Federal apareceu no texto motivador. Eu posso usar no meu texto? Sim. Só não traga de forma integral. Então, por exemplo, eu posso iniciar o meu texto a Constituição Federal e especificamente esse artigo. Então, eu trago ali a Constituição, mas não exatamente como está escrito no texto motivador, porque a banca pode considerar isso plágio. Agora, a Constituição Federal é um documento incrível, o maior documento que a gente tem no Brasil, o documento mais importante, então sim, você pode usar na redação. Agora, não fique preso somente à Constituição Federal. Por exemplo, lá no meu curso de redação, que o link está aqui, lá não, né? No meu curso de redação que está aqui, tem uma aula sobre meio ambiente. Eu trago várias citações e leis que a gente pode colocar para esse eixo temático bem amplo. E depois a gente afunila para o tema que é sustentabilidade. Então, eu posso sim usar a Constituição Federal, desde que eu não copie integralmente como está no texto motivador. Texto 2, definição de desenvolvimento sustentável. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Já no texto 2, a gente tem a definição de sustentabilidade. Então, aqui a discussão é como conservar ao mesmo tempo que a gente pode produzir, né, e avançar enquanto sociedade. Então, é muito uma discussão de manter a economia, mas também manter o meio ambiente. Então, esse é o caminho que você tem que seguir. Então, você vai ali defender sempre o meio ambiente, pensando que, conforme a Constituição, todos têm que preservar para as próximas gerações. Então, é sempre no sentido da conservação do meio ambiente. E no texto 3, a gente tem: empresas investem em inteligência artificial para aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais. Engenheiros analisam um cenário favorável para o incremento de novas tecnologias, mas a informatização também pode causar o desemprego em todo o mundo. Em 1936, o icônico diretor e ator britânico Charlie Chaplin lançava o filme semimudo Tempos Modernos, uma forte crítica sobre o capitalismo e os maus tratos que os trabalhadores recebiam desde a Revolução Industrial até a Grande Depressão. Famoso por relatar a substituição da força de trabalho humana pelas máquinas, o longa segue atual até os dias de hoje, quando a humanidade vive um verdadeiro paradoxo associado à evolução da tecnologia e dos processos de automação do trabalho. A inteligência artificial pode aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais, mas também causar o desemprego e a precarização do trabalho em todo o mundo. A utilização da inteligência artificial para aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais pode trazer benefícios significativos, mas também apresenta desafios e riscos potenciais, alerta o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA da Bahia, engenheiro eletricista Sérvulo de Oliveira Ramos. De acordo com ele, a inteligência artificial pode ser usada para automatizar tarefas repetitivas e melhorar a eficiência em processos produtivos, o que pode levar a uma maior produtividade e eficiência na gestão de recursos, mas também a dependência da inteligência artificial para processos produtivos pode tornar as empresas vulneráveis a falhas técnicas ou ataques cibernéticos, o que pode afetar negativamente a produtividade dos resultados financeiros. Então, já no texto 3... a banca traz um elemento que é tecnologia, ou seja, a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, ela pode contribuir com o processo de sustentabilidade, ou seja, de manter a economia funcionando, de produzir, mas ao mesmo tempo de preservar. Então, a gente pode também seguir no nosso texto esse caminho aí da tecnologia. O que a gente pode colocar no nosso texto, além da Constituição Federal? Eu acho que um repertório incrível é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a declaração vai dizer que o bem-estar é um princípio de todos os povos. Todos os povos devem ter acesso ao bem-estar. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de bem-estar social, de bem-estar coletivo por meio da natureza. Então, declaração é um ótimo repertório. Se você for seguir na linha da tecnologia enquanto aliada no processo da sustentabilidade, Steve Jobs, tecnologia move o mundo. Então, são repertórios incríveis para você usar em redações da banca e DCAP. Quer aprender a fazer texto dissertativo argumentativo 30 linhas com essa plataforma de correção, com a minha plataforma de aulas, com a minha correção? Entra nesse link abaixo para você garantir a sua aprovação no concurso público. Eu sou servidora pública há 8 anos, minha banca foi BFC e esse concurso mudou a minha vida. Simplesmente, hoje eu consigo ter acesso a crédito, tenho estabilidade, eu posso proporcionar o melhor para minha família e para mim mesma, porque eu sou servidora pública. Quer realizar o sonho e você sabe que a redação é o passaporte da aprovação? Clica nesse link aqui que eu te espero lá dentro.